minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de conteúdo totalmente excelente. Desta vez a quarta parte da entrevista com Franz Rinkelamert. Bora ver onde a gente vai parar. Peraí, quarta? Exatamente, quarta parte. Bora ver onde a gente vai parar. Bueno, ese pasaje sí me parece muy importante de este artículo y de tu obra, porque muy temprano se encuentran atisbos de esa forma tuya de pensar con respecto a Marx. Bom, vamos rapidinho. O artigo a qual se refere aqui o Henry Moura Jimenez, que é um entrevistador, este camaradinha com uma cabeça lustrada e genial, ele é o Dialética Marxista e Humanismo da Praxis. Só tem em espanhol, mas eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Esse artigo ele é muito bom. Se você não sabe ler em espanhol, pode usar uma IA que já dá uma força, ou quem sabe algum aplicativo de tradução. O próprio Google Tradutor dá um talento. Às vezes por textos técnicos escapa uma outra coisinha aqui ou ali, mas não tem problema, dá para compreender. Se você curte o tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui no canal, não esquece de se inscrever, de compartilhar, divulgar, aquela parada toda, apoiar nas campanhas de financiamento coletivo que a gente tem aqui do Apoia-se, com umas recompensas bem bacanas, além também dos cursos que eu estou ofertando na plataforma da Hotmart. Já temos mais de 26 horas de conteúdo por lá, sem contar ainda a possibilidade de, se estiver sobrando uma merreca por aí, mandar um Pix, que a gente está tentando seguir vivo. Mas é isso aí, bora lá. Ya como estudiante en la universidad. Mira, voy a citarte una cita que muchas veces colocas en tus trabajos. Y te voy a hacer una pregunta sobre esto. Es aquella cita que viene en la sección cuarta del Capital. La producción capitalista solo sabe desarrollar la técnica y la combinación del proceso de producción, socavando al mismo tiempo las dos fuentes originarias de toda riqueza, la tierra y el trabajador. Se eu não me engano, tá na passagem da mais-valia absoluta para mais-valia relativa. Se eu não me engano, tá nessa passagem. Opa. Bom, posso estar equivocado, é que eu não lembro mais os títulos dos capítulos e das seções. Mas é um trecho excelente para compreender o tipo de racionalidade que o Franz está tentando desenvolver desde a primeira parte da entrevista. Ou seja, que esse sistema capitalista não tem a vida humana como seu critério, né? O ser humano como critério para a tomada de decisão. Então, isso incorre que, para a realização do próprio capital, do capitalismo, só é possível desenvolvimento, a produção, a reprodução de capital e tudo mais, destruindo as fontes de riqueza. As pessoas, né, que são aqueles que são ponto de partida da produção e o ponto final dado quando realizam em consumo ou uso dos valores que foram produzidos, quanto a terra ou o ambiente, a natureza, ou aquele meio do qual somos parte, do qual viemos e no qual devemos ou podemos nos estabelecer se queremos permanecer em vida. Então é uma racionalidade reprodutiva que está participando desse processo aí, e aí aquele critério de ser humano como ser supremo, vamos dizer assim em termos abstratos e filosóficos, aqui começa a ganhar mais materialidade e concretude a partir da análise da divisão social do trabalho e do processo produtivo. Un juicio que dices es un juicio, este juicio de Marx casi todo el mundo lo comparte hoy. Hoy todo el mundo, hasta el campesino en China. Explícanos eso, ¿por qué dices que este juicio típicamente de Marx todos lo comparten hoy? Y no hay ningún economista en el siglo XIX que haya dicho eso también. Pô, esse é um elemento muito massa, né? Falar sobre a necessidade de preservar as fontes de riqueza, a pessoa humana e a terra, a natureza, né? O trabalhador, a natureza e tudo mais, é algo fundamental para pensar sustentabilidade e combater os efeitos da crise climática que nós estamos vivendo, que já passamos aí pelo ponto de virada e estamos numa situação bizarra. E a fonte desse problema todo é a própria racionalidade do sistema capitalista e sua manutenção. Se não tem fim de capitalismo, não tem como a gente conseguir sobrevida. E aí tem um livro do Franz, inclusive, que ele coloca: o dilema é a vida ou o capital. É a escolha que a gente tem que enfrentar. E Marx já está tratando disso no século XIX. Então, como falou Franz, o único autor que tratava dentro dos clássicos sobre esse tema, explicitamente.
E aí a gente tem, então, mais uma possibilidade de trabalhar este autor alemão como um clássico propriamente dito. Não é que Marx está escrevendo porque sabia dos dias de hoje, um profeta, não sei o que. Não, ele está analisando seu tempo, e sua análise, a maneira como ele produz, trabalha e tudo mais, nos possibilita encontrar os elementos centrais do capitalismo que é vigente até hoje, além de outras coisas, ou seja, é propriamente um clássico do pensamento humano. Pero la propia tradición del pensamiento marxista no los destacó. Se destacó y se dio cuenta que hay un antecedente importantísimo ahí. Es cuando se hizo en el siglo XX, se hizo presente la gran crisis de medio ambiente. Y hoy cada vez más con el clima. Y entonces un uso del mercado absoluto destruye la vida humana. Como Isso remonta ao que a gente viu na terceira parte da entrevista, que é quando o Franz fala o mercado adquire um caráter religioso à medida que ele passa a ser a mediação, o objetivo, o centro, a pedra de toque para toda a organização humana. Porque para realizar o capital como ele é realizado dentro da dinâmica capitalista, o mercado é essa instituição fundamental e que passa a ser a centralidade e a mediação de todas as relações sociais, humanas e tudo mais. Então, se mantém desse jeito, com esse caráter religioso, a gente justifica e legitima a própria destruição das condições de vida, e aí é uma irracionalidade absoluta. Então, recuperar esse tipo de crítica e articulando do modo como o Franz faz é muito importante. Algo que Marx descubre en este tiempo. Él lo escribe en 69, en la primera edición del Capital, ¿no? Yeah. Y ahí se quedó. Algunos lo leyeron, pero no se discutió. Pero cuando viene eso, es con el Club de Roma, 1972. La tesis, estamos yendo a un abismo. Clube de Roma, para quem não sabe, é que em 1972 é publicado um documento, conhecido como Documento do Clube de Roma, que falava sobre a crise ambiental, que já era evidente, e que então é formalizado esse problema e fala, gente, nossa vida está acabando. A época, inclusive, tratado por muitos como alarmista, e em certos pontos, por não ter concretizado, sendo realizado imediatamente algumas coisas que estão no documento, realmente abriu margem para isso, mas de todo modo percebeu aquilo que é óbvio hoje para a gente. Há uma crise climática que põe em risco a nossa sobrevivência. No lo vinculan con el mercado, pero Marx lo vincula con el mercado. Y entonces la tesis de Marx se hace interesante. No es simplemente lo que se dice también lo que no se dice. Y por eso es importante citarla directamente. Y lo que no se dice es que un mercado no regulado lleva este camino. Isso é uma parada muito importante também. Muitas vezes, quando se fala de crise do ambiente, crise climática e tal, não sei o que lá, não se destaca o capital e a estrutura do mercado. Não se destaca esses elementos como fundamentais. Vou até fazer aqui uma pequena publi e ao mesmo tempo uma indicação do meu trabalho, que é esse livrinho aqui, ó. Publicado pelo Instituto Conhecimento Liberta, Como Parar o Relógio do Juízo Final, que é o título de um texto do Noam Chomsky, que tá aqui, ó. E aí é um curso que ele deu no ICL também, se não me engano. E aí publicou-se esse livro aqui em homenagem ao Noam Chomsky. E aí comparar o relógio do juízo final. E eu tenho um capítulo aqui que eu escrevi junto com a Suzy Pisa. E a gente debate exatamente esta ausência dentro dos indicadores do juízo final do capital, né? E do mercado. Fala-se sobre questões do limite, né, do juízo final enquanto guerras nucleares, enquanto crise da racionalidade da ciência. Passa por uma série de elementos, mas não fala sobre o próprio capitalismo.
e não discute o que seria essa ciência adequada ao capitalismo, que aí o negacionismo aparece como um dos indicadores, e tem mais um outro que eu já agora não me lembro da cabeça, são 3, mas não aparece capital e capitalismo, e aí a gente destacou este elemento e puxou uma crítica bem bacana, que se volta para o próprio conceito de relógio do juízo final, não porque nós não devamos tê-lo, senão que nós devemos precisá-lo, tornar a sua marcação ainda mais precisa e combater o bom combate contra o inimigo correto. Mira, hoy los jóvenes, chicos, el famoso caso de esta sueca de 16 años que se hizo representante de un movimiento de jóvenes, pero menos de 18 años, ¿no? Provavelmente está falando da Greta, né? Las huelgas en Europa, en muchos países, en los colegios, para llamar la atención sobre la crisis del clima. Y ahí, a mi entender, lo que te tiene que aportar, y está aportando el pensamiento de Marx, es la razón que tenemos que ver es que el mercado puede actuar sin intervenciones en favor sea del ser humano o en favor de del clima o del medio ambiente. Y entonces aparecen dos cosas: el Estado social, que también aquí en Costa Rica realmente ha jugado un papel importante, es muy reducido, pero todavía existe. Y es muy importante el sistema de salud, por ejemplo, etc. Y lo otro, la necesidad de hacer por un lado, frente a la crisis del clima, pero lo otro a la crisis humana. Tenemos un aumento de la extrema pobreza hoy en muchos países claves, en Europa, en Alemania, en Estados Unidos. E aí a gente tem que entender que isso é próprio da dinâmica do processo capitalista. Então a gente está tendo no centro do mundo um aumento da pobreza, da extrema pobreza, crise da estrutura que foi construída a partir de relações imperialistas e na quais esses players, vamos dizer assim, estavam ali na fronte do desenvolvimento econômico baseado no mercado e no capitalismo. Só que ninguém tem controle sobre essa jossa, essa bagaça. E aí entra o elemento político propriamente dito, de conflitos, de guerra e tudo mais. E a gente tem hoje uma situação generalizada de piora da crise capitalista, que ela não vai se resolver pelo próprio mercado e pelo próprio sistema capitalista. É necessário uma alternativa, um outro mundo. E aí o Franz está indicando alguns elementos que foram importantes durante o século XX, vamos dizer assim, para mitigar certas situações, mas hoje batemos no teto, né? Claro, por otro lado, hay otros países donde no. En China está aumentando todavía, etc. Por que será que na China a vida da galera está melhorando? Pero está en el límite. Y si vemos grandes continentes como África o el cercano Oriente, están solamente... está haciéndose presente una crisis que destruye sociedades enteras. ¿No? Destrucción, también por guerras que los países que todavía se sienten bien, están iniciadas, destrucción de países, Irak, Afganistán, Síria, Líbia. Quem foi o responsável por sair destruindo todos esses países, hein, querido camarada que está acompanhando esse vídeo? Tem as letras E, tem a letra U, tem a letra A. É um nome composto. Y muchos países de África que están en el límite y con mucho
hambre, hasta hambruna, y no estamos capaces de desarrollarlos, ¿no? Y los asesinatos, suicidios. Y ahí viene esto de los asesinatos, suicidios, ¿no? Hubo uno en Brasil. Había uno en Brasil, ya, no me di cuenta. E el dia. Aqui, esse vídeo foi gravado em 2019. Eles estão comentando sobre algumas loucuras que aconteceram aqui no Brasil. Desde, por exemplo, o processo eleitoral, o assassinato de Marielle Franco. E ainda não tinham vislumbrado a pandemia. Mas se tivesse esse tema aí, que é um tema importante para o Franz, assassinato e suicídio, que é um tipo de categoria, o conceito que ele usa para falar sobre a interdependência dos seres humanos, muitas vezes não percebida, e vamos ver se ele vai desenvolver um pouco melhor, senão fica para uma próxima parte do vídeo. A gente acabou aparecendo aí pelo Henri Moura Rimenez como exemplo do que rolou. Então, Brasil! De la mujer que había ahora, eran varios, muy grandes. Fueron mencionados en la prensa 2 asesinados de suicidio en España, 2 en Chile, y en todos los casos de estos es realmente un asesinato-suicidio, lo que suicidan a la mujer y hasta a sus propios hijos se suicidan después. Yo vi una estadística de Costa Rica donde hay también muchos feminicidios. En el 20% de los feminicidios, el asesino se suicida. En Costa Rica. Para o Franz, essa articulação toda, que não está explícita, está implícita no pensamento dele, tem a ver com vários elementos. Entre eles, inclusive, a racionalidade, que é advinda de uma modernidade capitalista, na qual você perde determinados laços de sentido, de realidade e materialidade propriamente dito, no limite em que, ao acostumar-se com a destruição das condições de reprodução da vida, você perde o sentido de si e do outro. E aí você não permite nem que o outro viva e nem que você mesmo viva. E aí esse total sem sentido chega nesses limites de situações tristes e graves, como ele está comentando. Eu supongo que la información que yo encontré es correcta. Yo no puedo controlar. La prensa no dice eso, etc. Pero eso es un encuentro enorme. Cuando hablamos del asesinato, suicidio, hablamos siempre de los musulmanes. No, los musulmanes. Que é um estereótipo terrivelmente compartilhado por aí. No, es también los musulmanes. Pero empezó en Estados Unidos. Y sigue en Estados Unidos. En Europa. Y también los musulmanes. Pero también en Costa Rica. Y si uno le cuenta a un costarricense, não se ha dado conta. Pra gente ver, se é um fenômeno que várias situações aparece, essa perda de sentido, essa destruição de si e do outro, né? Eu não posso viver, você também não pode viver, ninguém vai viver, e aí você entra nesse limite, né? Que hoje a gente poderia falar assim, por exemplo, um uso em termos abstratos e bem generalizados, hipotéticos, o que seria o uso de uma arma nuclear, destruição em massa. O que é esse efeito? Esse efeito é mato tudo, destruo tudo, mas não perco. Que é aquela parada que às vezes na expressão do Mark Fisher aparece como é mais fácil sonhar com imaginar o fim da humanidade do que o fim do capitalismo. Essa expressão reflete isso que o Franz está tentando apresentar como assassinato-suicídio. Que é essa parada, cara, a gente destrói as condições de reprodução da nossa vida e isso coloca a gente num outro tipo de relação, inclusive intersubjetiva, entre as pessoas, de compreensão de quem somos e de quem é o outro. Ele está tentando articular essas paradas e perceber esse fenômeno num sentido bastante profundo. Sobre todo en asesinato a mujeres, correcto. Sí, y yo creo el mayor número de víctimas del suicidio colectivo ocurre entre hombres y mujeres. Y siempre el hombre es el que empieza y después se suicida. Mira, Franz,
Esse elemento do suicídio coletivo também é uma expressão muito forte que o Franz utiliza para falar exatamente desse negócio de destruímos as nossas condições de vida. Como resultado das nossas ações, ou seja, agimos, e o efeito, mesmo que não intencional de nossa ação, às vezes é destruir a nossa próxima ação. Aí ele fala, é um suicídio. Que quando a gente olha do ponto de vista do fenômeno generalizado, adivinha o que acontece? Não é um problema pontual de um ou outro sujeito. A gente tem que observar as nossas bases da racionalidade, como percebemos o mundo, como vivenciamos o mundo, como experimentamos o mundo e como organizamos a produção e reprodução das nossas próprias vidas. Então é um tema bastante complexo, delicado e muito interessante como o Franz trabalha na obra dele. Aqui é apresentado na entrevista de maneira bastante sintética e por teses mesmo, né? Teses fortes que a gente, para conhecer melhor, tem que se aprofundar no pensamento dele. De todo jeito, minha gente, espero que vocês estejam curtindo esse papo, apesar de subidas e descidas, respiros e complicações. E a gente vai seguir aí, vou tentar gravar mais um videozinho, se não, em breve tô de volta e a gente volta aqui para os nossos reacts. Um grande abraço, até breve, valeu, trazendo a boa nova todo dia útil, até a vitória final.